Estamos de volta. Daqui a pouquinho, Luiz Moreira e Irã Silva invadem nosso cantinho de arte, trazendo uma técnica muito legal de pintura em tecido, transferência da imagem. E a gente também recebe hoje Marisa Magalhães, nossa parceira, patrocinadora, fechando aí a nossa quarta-feira. Estou muito feliz, hoje, dia 14 de novembro, é o Dia Mundial do Diabetes. Falamos um pouquinho mais cedo sobre o diabetes com a nutricionista Pérola Ribaldo e a gente volta a abordar esse assunto durante esse bloco. O tema desse dia, em 2018, é a família e o diabetes. Esse tema foi escolhido para a campanha dos anos de 2018 e 2019, para alinhar o Dia Mundial do Diabetes ao atual plano estratégico da Federação Internacional de Diabetes, que tem os objetivos de aumentar a conscientização sobre o impacto do diabetes na família e a rede de apoio das pessoas afetadas. Também promover aí o papel da família na gestão, no cuidado, na prevenção e na educação do diabetes. Recebo com muito carinho a presença do endocrinologista Dr. Walter Minicucci. Um prazer tê-lo conosco, Dr. Walter. Obrigada pela gentileza da presença. Obrigado, Tati. Obrigado para a TV Século XXI e pelo programa Mulher.com por nos receber aqui. Doutor, o número de diabéticos, especialmente falando no Brasil, é muito expressivo, né? Então, e o que acontece, Tati, é que esse número ele muda, não é? Depende de quem você fala, mas é claro que hoje são no mínimo 14 milhões de pessoas com diabetes no Brasil, fora um outro tanto, de 7 a 10 milhões, que não sabem que tem a doença. E o diabetes é uma doença explosiva. Tão explosiva que ela foi considerada pela Organização Mundial de Saúde como uma epidemia, embora não seja infecciosa. E, para você ter uma ideia, a gente estava falando de mais de 340 milhões de pessoas com diabetes no mundo, e o novo Atlas da Federação Internacional de Diabetes dá mais de 420 milhões. O crescimento é exponencial, explosivo, né? E por isso a importância de falar. Chega a ser assustador, né, doutor? É muito. Não tem país no mundo que vai conseguir pagar tudo isso, os custos da doença, se a gente não fizer nada. Vamos falar um pouquinho sobre os tipos de diabetes? A gente tem inclusive a tela. Nós citamos um pouquinho mais cedo no programa, mas eu acho muito oportuno, reforçar e exemplificar um pouquinho cada um deles. Então, a gente tem o famoso, o diabetes tipo 1, o tipo 2, o pré-diabetes, a condição do pré-diabetes e o diabetes gestacional. Se você pudesse pincelar um pouquinho sobre cada um, doutor. Eu estou achando que você devia dar aula em faculdade de medicina, para falar sobre diabetes. Muito obrigada. Então, o diabetes tipo 1 é o diabetes antigamente chamado de insulino-dependente ou da criança, que na verdade não é só da criança, né? É da criança, do jovem, do adolescente e até do adulto jovem. E nessa condição, o que acontece é que o pâncreas, por um problema imunológico, ele deixa de funcionar. E a instalação da doença é rápida. Aparece logo, a pessoa sente muita sede, bebe muita água, começa a passar mal. No caso das crianças pequenas, elas ficam doentes mesmo, vomitam e acabam precisando de socorro imediato porque eles estão em risco de vida. E o tratamento é sempre insulina. E o tratamento moderno são várias aplicações de insulina por dia, no mínimo 4 aplicações. No diabetes tipo 2, e o diabetes tipo 1 conta mais ou menos 10% desses 14 milhões. Digamos que perto de 1 milhão de pessoas com diabetes tipo 1 no Brasil. Isso é uma estimativa. Agora, o diabetes tipo 2 é o diabetes do adulto, que se chamava do obeso, que na verdade, de forma geral, aparece depois dos 40 anos. A pessoa acaba tem um excesso de peso, os sintomas são mais frustos, muitas vezes ele nem sente nada e acaba fazendo o diagnóstico, Tati, por causa de uma complicação da doença. Ou porque fez uma alteração de retina, ou porque fez uma úlcera no pé, ou no caso da mulher, porque fez uma vaginite, do homem porque fez um prurido em pênis, uma bala no post-it. E, embora o tratamento, na imensa maioria dos casos, comece com drogas orais, com comprimidos, muitas vezes evolui para diabetes tipo 1, e também
é muito importante do ponto de vista de custo para a rede de saúde por causa das complicações do diabetes, que acontece tanto em tipo 1 como no tipo 2, se não se controla bem. E o pré-diabetes, doutor? Então, o pré-diabetes é uma condição que está no... Eu costumo dizer para meus pacientes... É um sinal de alerta. Mas acaba às vezes não dando sinais de alerta. Você acaba descobrindo um exame de rotina, porque o valor normal de glicemia de jejum é até 99. O diagnóstico de diabetes você faz a partir de 126 de miligramas por decilitro, de glicemia de jejum. Então ele está nesse meio aí, entre os 100 e os 125. E geralmente é um achado de exame. Na imensa maioria das vezes a pessoa não tem sintoma. Faz um exame por causa de algum motivo, ou porque tem uma coronariopatia, por exemplo, e vai lá e o exame deu alterado. E eu costumo dizer para os meus pacientes que estão nessa fase que eles estão no umbral, na passagem. Eles ainda podem voltar para trás, deixar de entrar nessa condição, ou eles podem virar diabéticos, caso eles não façam nada nesse sentido. Os principais cuidados, então, levando em consideração aquele nosso público que está nessa passagem, né? Então, já foi no médico, na maioria dos casos, por algum outro motivo, fazer algum check-up, algum exame, e aí o médico já alertou, já deu puxão de orelha, pré-diabético. O que ele pode fazer que seja realmente eficiente para ele não continuar, não concluir a passagem? Para ele não passar. Para ele voltar e sair desse Eu acho que ele quadro. pode fazer muita coisa. E nada delas é muito custosa. Ele pode, por exemplo, na maior parte dos casos, emagrecer 4 ou 6 quilos. Isso já vai dar uma diferença importante. Ele pode e deve, se puder, do ponto de vista, não tiver nenhuma restrição, do ponto de vista cardíaco ou de outras doenças, fazer atividade física. Não precisa ser nada de... Ele não precisa ir para uma academia, basta caminhar 3 vezes por semana, 45 minutos, no plano, por exemplo. Ou, se ele puder, fazer outras atividades. Ele pode deixar essa dieta maldita que nós estamos fazendo, terrível, não é? De pratos grandes, grandes porções, de porções americanas, de fast food, e voltar para a dieta mais brasileira, de arroz com feijão, verdura, legumes, não é? Que tem um problema, é mais difícil de fazer, é mais caro, mas é muito mais saudável. E diminuir bebida alcoólica, principalmente cerveja e o refrigerante, que é um veneno e que é um fator de ganho de peso e de aumento de glicemia. Então, eu te diria que é basicamente isso que ele teria que fazer. E olhar para o tamanho de porção. A gente não olha mais tamanho de porção, não é, Tati? E você vai ver em qualquer restaurante, os pratos cresceram de tamanho. As porções são muito grandes. E a gente tem que aprender a jogar comida fora, a nossa, né? Parar de comer pela metade, porque daí a gente não ganha tanto peso. E às vezes a gente come não por estar com fome, mas é mais por ansiedade ou mesmo por hábito, né? Ou por hábito, ou porque está bonito. Se habitua a comer mais do que nos satisfaz. Ou porque está bonito, porque está gostoso, não é? E vai exagerando. Está chique, está todo mundo comendo. Eu digo para meus pacientes, se você estiver querendo emagrecer, precisando de emagrecer, e se você estiver numa roda de amigos, brigue com eles. Porque se você continuar lá, você nunca vai conseguir emagrecer. É bem isso. Só para a gente concluir os tipos, diabetes gestacional, doutor. Então, diabetes gestacional é o diabetes que aparece durante a gravidez. E aí eu tinha, me falaram da sua condição, já tinha te visto, que quando é que a gente vai olhar se tem? Por volta da 24ª, 28ª semana da gravidez, você tem que fazer uma dosagem de glicemia. Estou com 21, então está próximo. Você está próximo. E daí eu tenho vários modos de fazer diagnóstico, né? A Associação Americana de Diabetes considera até 96 de jejum como glicemia boa. Tem vários órgãos que classificam isso, mas é nunca menor do que 100. Quer dizer, a glicemia normal, para quem é diabético, ideal, dependendo de como você olha, em torno de 96. E por que é importante fazer esse diagnóstico, né? Primeiro, porque é muito frequente. Quase cada 6 a 7 mulheres grávidas, uma delas faz diabetes gestacional. E segundo, porque se você não acompanha e não trata direito, muitas vezes ela precisa até de tomar insulina durante a gravidez,
se tem um diabetes gestacional, porque ele acaba subindo os valores de glicose, isso aumenta o risco de má formação, isso aumenta o risco de parto prematuro, de doenças da criança ao nascer, deslocamento de ombro, por exemplo, um parto prematuro levando a uma insuficiência respiratória da criança ou uma hipoglicemia do recém-nascido. Então tem que monitorar. Então há de se fazer pelo menos uma vez em torno dessa 24ª, 26ª semana, uma medida de glicose em jejum e eventualmente caminhar para uma investigação maior, caso ela esteja alterada, ou próximo dos valores alterados. Nós temos a tela com os sintomas que eu quero aproveitar e chamar para a gente poder aprofundar mais o nosso bate-papo. Então, especialmente dos sintomas do diabetes gestacional, a sede excessiva, a fome excessiva, a vontade constante de urinar e a visão turva. São aí alguns dos sintomas, especialmente do diabetes gestacional. O diabetes gestacional, depois do nascimento... Posso te interromper? Só adicionar uma coisinha aí? Então, esses sintomas são da mulher que tem o diabetes gestacional e que está descompensada, cuja glicemia subiu, já deve estar em torno de 200 para ela estar sentindo tudo isso. Se ela fosse tratada previamente, quando se fez o diagnóstico, ela não chegaria a ter esses sintomas. O sintoma só vai aparecer quando realmente está bem acima. As taxas estão não menos do que 160, 180. Por isso que pré-natal, essas visitas ao médico é tão importante, principalmente durante esse período de gestação, né, doutor? Para poder diagnosticar ou, se tiver alguma coisa, encontrar o quanto antes. Sim, é isso. Doutor, em relação ao diabetes gestacional, geralmente ele vai durar só por esse período da gestação? Na imensa maioria das vezes, sim. Depois ele some, ele equilibra. Ele some, porque você tira os fatores que levam à diabetes gestacional, que é a placenta. A placenta é diabetogênica e a placenta está lá para nutrir o bebê. Então, depois que a mulher dá à luz, os níveis de glicose diminuem muito. Ele só vai se manter num número pequeno de mulheres que já tinham diabetes começando a aparecer e que não era o gestacional, seria o tipo 2, na maior parte dos casos. Doutor, a gente não pode falar hoje em cura, né, do diabetes, não se tem uma cura conhecida, mas existe essa manutenção. O tratamento feito corretamente, esse controle feito corretamente, vai ter uma qualidade de vida. Mas sim, isso vai ser para sempre. Eu queria falar hoje com o senhor quais são as possibilidades, né, em relação aos tratamentos mais modernos, aos mais eficientes, pensando, né, no tipo 1, no tipo 2. O que o senhor poderia compartilhar de conhecimento com os nossos telespectadores em relação a essa manutenção para que o diabético possa ter qualidade de vida? Eu acho que isso é muito importante a gente dizer, né? Que a doença em si causa graves complicações se não for tratado adequadamente, não é? Mas se você trata direito, a possibilidade de ter complicação é muito pequena e muito mais tardia e muito mais tratável. Então, o que nós temos? Nós temos medicamentos hoje que melhoram o controle do diabetes, tanto na forma de comprimidos, como na forma de insulinas de qualidade muito melhor e de outros medicamentos que estão entrando agora, que são injetáveis para tipo 2, mas que não são insulina, e que a maior parte deles também melhora o ganho de peso, diminui. As pessoas até chegam a perder uns de 4 a 6 quilos, dependendo do tratamento que fazem, às vezes um pouco mais, quando usam essas medicações injetáveis. Além disso, a gente tem bombas de infusão de insulina, que são usadas em pacientes com diabetes tipo 1, com grandes resultados, grávidas com diabetes, grávidas que já tinham diabetes tipo 1 e que, quando engravidam, se beneficiam muito do uso de bomba de infusão de insulina associado com sensor de glicose, que permite que o tempo todo os controles glicêmicos dela sejam acompanhados. Outras coisas que a gente tem são sensores simples, que não estão associados com bombas de insulina, que está sendo cada vez mais usado, tanto em crianças pequenas, maiores de 4 anos, como em idosos com 80 ou mais anos, que permite, olhando num sensor que parece, num leitor que parece um iPhone pequeno, que te permite ler os valores sem
picar o dedo e só passando o aparelho longe dele. E que daí, ao longo do dia, você faz 20, 30 medidas e também faz um segmento usando um pequeno sensor que é implantável facilmente. Eu te diria que essas são as grandes novidades. Outras grandes novidades são são os medicamentos injetáveis no olho para aqueles que já têm uma alteração ocular importante e que permite, são medicamentos modernos e que permite salvar o olho das pessoas. E que, felizmente, o governo está fornecendo. Então, eu te diria que eu sou muito otimista com o tratamento das pessoas que têm diabetes. Veio uma pergunta muito interessante, doutor, de uma telespectadora. Ela disse que não tem casos na família, sempre se alimentou de uma maneira, até ela colocou entre aspas, equilibrada na medida do possível, mas ela disse que depois de um trauma, um problema na família, ela teve uma crise do pânico e picos de estresse. E logo em seguida, ela foi para o médico e aí recebeu o diagnóstico do diabetes. E aí ela perguntou, Tati, essa minha crise do pânico e o estresse, porque eu passei, pode ter desencadeado diabetes? Não tem nem dúvida que sim. Como é o nome dela? Ana Maria. Beijo para você, Maria? viu, Ana? De Minas Gerais, escreveu para a gente, doutor. Não tem dúvida, o estresse, seja psíquico, como é o caso dela, seja um estresse de uma doença não infecciosa ou até infecciosa, ele pode sim desencadear o diabetes, principalmente naquela pessoa que já tinha um pré-diabetes e que estava lá silencioso, né? E daí, ou mesmo aqueles que precisam de usar corticoide por alguma doença, e os corticoides são grandes remédios, né? Podem ser grandes venenos também, mas são grandes remédios, mas ele aumenta a necessidade de insulina, né, Tati? E daí, se a pessoa está equilibrada, ela pode rapidamente cursar por uma descompensação do diabetes com todos os sintomas que você já citou. Sede, urinar muito, fraqueza, cansaço, emagrecer. A gente recebeu aqui uma outra pergunta também de uma mãe, a Gerlane. Tati, meu filho de 11 e 17 anos, eles fazem xixi direto várias vezes por dia. O de 11, em excesso, ela comenta, né? Tem que estar regrando a alimentação dele, ele não come muito doce, mas ele também tem um suor excessivo. Me disseram que pode ser o diabetes. O de 17 anos, um pouco mais velho, também faz muito xixi e me preocupou porque o de 17 come muito doce. Aí ela até cita aqui, 17 anos é bastante magro e o de 11 só pesa 34 quilos. O que chama atenção aqui da mamãe a Gerlane, que ela comenta que os dois filhos fazem muito xixi. Então, fazer muito xixi só não é um sinal de diabetes. Fazer muito xixi porque bebe muita água, porque está acostumado a beber muita água e é algo que já é um hábito, não é sinal de diabetes. Emagrecer enquanto começou agudamente a urinar mais, a beber mais água, a ficar mais faminto, a emagrecer, a ficar meio zonzinho, adoentado, daí sim isso, nós estamos falando de um alerta. Agora, para essa mãe, eu diria o seguinte, agora a Sociedade Brasileira de Farmácia tem um projeto, eles estão, durante esse mês, que para nós é o mês azul e é o do diabetes, não é o da próstata, é mais clarinho, o nosso é azul céu. Esse projeto, em algumas cidades grandes e pequenas, as farmácias estão fazendo glicemia gratuitamente. Eles têm lá o selo de quem, depende de cada cidade, todas as grandes redes estão fazendo isso. Então leva sua mãe, seu filho lá e meça a glicemia. Se a glicemia de jejum tiver menos que 99 de jejum, ele não tem diabetes. Se ela durante o dia tiver menos que 140, ele também não tem diabetes. E daí ela vai ficar menos ansiosa. Não é? Perfeito. Mas tem que levar mesmo na farmácia, mesmo no médico. Gerlane, muito obrigada pela participação. Um beijo para você. Depois entre em contato me contando, tá bom? Qual foi o resultado? Esse é um projeto do Conselho Federal de Farmácia, junto com as Sociedades Brasileira de Endocrinologia e Metabologia e da Sociedade Brasileira de Diabetes e com apoio do governo federal. Então, isso é absolutamente ético, essa ação que está sendo feita. Doutor, para a gente finalizar,
Tem algo que a gente, de repente, não tenha abordado e o senhor acha oportuno compartilhar com os nossos telespectadores, uma dica, uma orientação ou até mesmo um puxão de orelha? Eu acho que o puxão de orelha serve para todos nós, porque todos nós de vez em quando fazemos bobagem. Mas eu acho que o mais importante é a gente dar uma mensagem de esperança, sabe, Gelane? Não uma esperança idiota, mas uma esperança baseada em dados concretos. Que se você tem diabetes e trata direito, você vai evitar as complicações de diabetes, que são terríveis. E se não evitá-las, vai protelar. E se ainda houver, vai ser muito mais fácil de tratá-las. Eu acho que essa é a esperança. E para os pais e mães de crianças que estão esperando a cura ainda não veio, mas o tratamento melhorou muito. Mas o tratamento, infelizmente, não é milagroso, como se apregou muitas vezes por aí, e passa por tomar insulina em quem tem diabetes tipo 1, no mínimo, a menos que esteja usando bomba de insulina, 4 aplicações por dia. Perfeito. É isso. Doutor, muito obrigada pela presença e por todo o conhecimento compartilhado. A gente está muito feliz de receber hoje o endocrinologista, Dr. Walter Minicucci. Espero encontrá-lo em outras oportunidades. Vai ser um prazer. Obrigada. Um ótimo feriado para o senhor. Igualmente.